dispositivo não está apresentando a alternativa da apresentação. Então, vocês terão que se contentar apenas com a minha voz mesmo, tratando. Não sei o que aconteceu. Ainda hoje cedo eu dei aula e funcionou normalmente com a apresentação do PowerPoint, mas agora não está permitindo, não sei o motivo. Pastor Almir, o senhor tenta agora de novo, porque eu fiz aqui a permissão para compartilhar a tela. Vê se agora o senhor consegue. Ok, então deixa eu tentar aqui novamente. Deixa eu ver aqui. Aos nossos irmãos e irmãs queridas que entraram depois, né? Fabi, né? Deixa-me ver, Paulo Sérgio, PS Alumínio, que é a Bebel, a Railane Lima, aí, o grande Railane. Que mais? Quem faltou aqui? Valdiza Freire e Wilson Júnior, tá? Nós damos nosso boa noite a todos os irmãos e também ao nosso querido pastor Fernando Souza, que está participando conosco aí nessa noite. Aí. Bem-vindo todos os irmãos. Eu acho que já tem condições de compartilhar a tela. Sim. Vou colocar o meu microfone no mudo. Pastor, nós podemos orar primeiro antes de começar? Sim, tá? sim. Por favor, eu vou solicitar que o nosso irmão Wilson Júnior, com o seu vozeirão, possa fazer essa... Wilson, libera teu microfone aí, por favor, e faz essa oração, meu irmão, por favor. Está escutando? Câmbio. Wilson, câmbio. Não está escutando. Então, vamos orar com o pastor João Batista, por favor. Boa noite. Boa noite, pastor. Pode orar, por favor, para iniciarmos? Ok, obrigado. Boa noite, pastor Almir. Boa noite, um prazer. Graças te damos, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar reunido com os irmãos em Cristo Jesus para receber orientações, instruções por meio do teu servo, Deus querido. Usa pastor Almir, tudo aquilo que ele tem preparado, Senhor, para colaborar com o nosso ensino, Senhor. Muito obrigado, Deus querido, pelo Ministério de Casais da IBC, e abençoa, Senhor Deus, as famílias, Senhor, os casais, Senhor. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. 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 Ok, irmão João, posso começar? Sim, pastor. Ok. Então, iremos tratar dos capítulos 5 e 6 do livro Ídolos do Coração. O título desse livro usa uma frase que aparece no livro de Ezequiel, quando Deus condena porque aquelas pessoas haviam levantado dentro do seu coração ídolos.
E a partir daí, então, nós podemos ver uma verdade que toda idolatria parte do nosso próprio coração. No capítulo 5, a autora vai tratar mostrando que o ídolo nasce dos nossos desejos. E aqui tem uma pergunta, ela faz de uma outra maneira, mas que eu gostaria de que cada um de nós pensasse um pouco nessa pergunta. Qual o bem que você tem que estaria disposto a perder a vida, mas não ele? Há algum bem em sua vida que você diz, isso aqui eu posso perder minha vida, mas ele eu não vou perder. Pense um pouco, se você tem algum bem em sua vida que você preza tanto, você estima tanto, que estaria disposto a abrir mão da sua vida, mas não desse bem. Uma outra forma de colocar essa questão, essa autora coloca lá naquelas perguntas finais, é: minha vida seria mais perfeita e feliz se complete aí. Então você pense um pouquinho nisso, né? Pensando na sua vida seria mais feliz, mais completa, mais perfeita? O que falta para você dizer, olha, minha vida seria mais feliz, mais perfeita, mais completa? Eu seria mais feliz se acontecesse isso aqui, ou se eu tivesse isso aqui, ou se tal pessoa me tratasse assim, ou me tratasse assado, ou demonstrasse um respeito maior para comigo, ou demonstrasse uma estima maior para comigo. Tanto a resposta à pergunta como o completar da frase revela os ídolos do nosso coração. Se a minha felicidade depende de algum bem, de alguma situação aqui, de algum relacionamento que não seja o relacionamento com Deus, eu sou um idólatra. Então, eu poderia dizer, olha, para minha vida ser feliz, eu precisaria que minha esposa me respeitasse mais. Ou para minha vida ser feliz, eu precisaria que meu marido me desse mais atenção. Ou para minha vida ser feliz, eu precisaria que meus filhos fossem mais obedientes. Se essas são as minhas respostas, ou o modo que eu completo essa frase, eu sou idólatra, eu estou cometendo idolatria. Porque eu estou tirando Deus do seu lugar e colocando uma outra coisa ou pessoa. Uma verdade declarada pela autora é que quando nós escolhemos o pecado, é porque ele nos parece mais agradável do que a vontade de Deus. Eu penso que nenhum de nós, assim, numa situação pública, ou até mesmo numa situação particular, admitiria isso. Mas essa é a verdade. Quando eu escolho o pecado, quando minha reação é pecaminosa, eu estou declarando que o pecado me parece, note bem que não é dito que o pecado é mais agradável, não é isso. É que ele vai me parecer mais agradável do que a vontade de Deus. Eu estimo mais, se não o pecado, a sensação que o pecado produz, do que a vontade de Deus. Então, aquela sensação, aquele prazer, aquela alegria momentânea do pecado, me é mais atraente, me fascina mais do que a vontade de Deus. E, neste caso, eu estou cometendo idolatria. De modo que cada pecado é uma manifestação da idolatria do meu coração. O texto de Gênesis 3, 6 mostra ali o primeiro pecado,
a dinâmica dele, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. Então, naquele momento, Eva tinha a vontade de Deus, a declaração de Deus clara, não é para fazer isso, porque no dia que você fizer, você vai morrer, não é para tomar desse fruto. E ela tinha o fruto, a tentação da serpente e o fruto. E ela, ao olhar para o fruto, para a árvore pareceu a ela algo bom, agradável, desejável. E foi isso que inclinou o coração dela ao pecado, à desobediência. Então, nosso pecado surge porque consideramos aquela escolha, aquela ação mais desejável, mais agradável, menos sofrida do que a vontade de Deus. E isto é uma mentira, porque não existe nada mais agradável do que a vontade de Deus. Mas quando nós fazemos a escolha pelo pecado, nós pensamos, nós raciocinamos que aquela escolha, a sensação que vai nos dar aquele pecado é sim mais agradável do que a vontade de Deus, e isso é uma manifestação de idolatria. Nós estamos sempre buscando a felicidade. Todas as nossas escolhas é uma busca pela felicidade. Nós fazemos uma escolha pensando na felicidade. Quando Eva fez a escolha da desobediência, ela estava pensando na sua felicidade e talvez na felicidade até do seu marido, de que agora nós seremos semelhantes a Deus. O problema é que nós somos enganados sobre onde encontrar a felicidade. E o pecado, e não é pecado, melhor dizendo, buscar a felicidade. Nós fomos feitos para esse encontro da felicidade. O problema é que o nosso coração nos engana sobre onde encontrar a felicidade. Este é o problema, certo? E aí nós precisamos redirecionar nosso coração para aquilo que vai, de fato, nos trazer a felicidade. Qual é a maior fonte de prazer, de alegria, de beleza, de bondade, de felicidade? É fazer a vontade de Deus. Mas aí nós devemos perguntar, fazer a vontade de Deus é, de fato, o nosso maior deleite? Nós nos deleitamos, nos alegramos em fazer a vontade de Deus? Quando isso não acontece, é sinal de idolatria no nosso coração. Então eu quero ler alguns textos aí, esses que foram projetados, que demonstram que o nosso maior deleite, nossa maior alegria, deveria ser fazer a vontade de Deus. Salmo 40, verso 8, o salmista diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Então nós devemos perguntar, com sinceridade, eu posso declarar esta frase? O meu coração é íntegro quando eu declaro essa frase, quando eu me viro para Deus e digo, olha, eu me agrado, eu me deleito em fazer a tua vontade. Se de fato há sinceridade em nosso coração nessa declaração, então nosso coração está livre da idolatria e nós estamos no caminho certo da felicidade.
que a felicidade é encontrada em fazer a vontade de Deus. A felicidade é encontrada em Deus. Ele é a vida, ele é a fonte da vida, ele é a fonte de alegria, ele é a fonte de beleza. E isso não é por uma decisão arbitrária, caprichosa de Deus. É porque ele é isso. A natureza dele é isso. Ele é a vida, ele é a fonte de vida, ele é a alegria, ele é a fonte de alegria. Então, quando eu me afasto de Deus, eu estou me afastando da vida, da alegria, da felicidade. Quando eu me aproximo de Deus, eu estou me aproximando disso. Então, Deus revelou o modo que eu posso me aproximar dele, fazendo a sua vontade. Então, isso deveria causar em mim uma profunda alegria, um profundo agrado. Quando isso não acontece, eu tenho ídolos no meu coração. O meu coração é ocupado por algo além, acima, ou até ao lado da pessoa e da vontade de Deus. Meu coração está dividido. E quando isso acontece também, eu posso até ser religioso e manifestar certo apreço por Deus, mas é um apreço de usar Deus e não de adorar Deus. Eu me aproximo de Deus como meio para alcançar a felicidade. Então vamos dar alguns exemplos. Alguém que se aproxima de Deus para consertar o casamento. Essa pessoa se aproxima de Deus porque está infeliz no casamento e entende que vai acertar seu casamento se aproximando de Deus. O alvo desta pessoa não é Deus. O alvo desta pessoa é o seu casamento. Ela se aproxima de Deus porque vê em Deus o meio de consertar seu casamento. Mas se por acaso ela se aproxima de Deus e Deus não conserta o seu casamento, ela vai ficar infeliz. E corre o risco até de deixar de crer em Deus, de andar com Deus. O que ela procurava, ela não alcançou. Então, ela não procurava Deus. Ela procurava um casamento melhor. E Deus era o meio, era um instrumento para chegar àquele fim. Então, isso é idolatria. Eu diria que isso até é uma teologia da prosperidade mais fina, certo? Um pouco mais, com valores mais nobres. Mas ainda é prosperidade. É a busca da prosperidade aqui e não de servir e adorar a Deus. O Salmo 112, 1 diz: bem-aventurado, isso é, feliz, abençoado, é o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A felicidade está no temor a Deus e na alegria em obedecer a Deus. Ainda, já que é um grupo de casais, vamos concentrar nossos exemplos aqui. Por exemplo, os maridos obedecem à ordem de amar as esposas, porque ao fazerem isso, as esposas serão melhores, o casamento vai melhorar, ou fazemos isso porque Deus manda e nós queremos agradar a Deus? Qual a nossa motivação? O que nos motiva? É alcançar um bem temporal, ou agradar a Deus?
Isso mostra o quanto a idolatria é fina em penetrar em nossa vida. O quanto o pecado se aproveita de coisas boas para nos levar contra Deus. Querer um bom casamento não é pecado, de modo nenhum. Mas quando isso se torna o principal alvo da minha vida, o principal alvo da minha adoração, da minha obediência a Deus, eu obedeço a Deus porque eu quero uma família melhor, pronto, aqui eu estou com um problema. Eu não estou servindo a Deus por Deus. E é interessante o exemplo colocado pela autora nesse capítulo, que é dos amigos de Daniel. Quando Nabucodonosor os confronta, olha, eu vou mandar acender a fornalha aí, e vou mandar a banda tocar de novo, e se vocês não se curvarem diante da estátua aí, que eu mandei construir, vocês vão ser jogados na fornalha. Eu quero saber quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. E a resposta daqueles jovens mostra o que é servir a Deus por Deus e não pelas bênçãos de Deus. Eles dizem, olha, Nabucodonosor, a gente não precisa te responder quanto a isso, não. Se o nosso Deus quiser, ele pode. Isso é ponto pacífico. Poder, ele tem para isso. Se ele vai ou não usar esse poder, a gente não sabe. O nosso Deus tem poder, mas o nosso Deus também é livre para usar este poder para nos livrar da fornalha ou usar este poder para nos deixar queimar na fornalha. Ele é livre para isso. Nós não mandamos nele. Agora, fique certo de uma coisa. Quer ele nos livre, quer ele nos deixe queimar lá na fornalha, nós vamos continuar servindo a ele. Pronto, isso é servir a Deus por ele ser Deus. Se ele vai me dar uma boa família ou não, se ele vai me dar saúde ou não, se ele vai me dar um bom casamento ou não, se ele vai me dar filhos bons ou não, isso é outra história. Servir a Deus, por Deus, ser Deus. Por saber que é na comunhão com ele, na obediência a ele, que eu encontro a minha realização e a minha felicidade. É nele e não nas bênçãos dele. Outros textos que comprovam isso, o Salmo 119, alguns versículos aí, 35, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Então eu quero andar nos teus mandamentos, porque é nisso que eu encontro alegria. 47, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Então eu tenho alegria, eu tenho prazer nos teus mandamentos, porque eu amo. 72, para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Essa é uma declaração fortíssima do salmista. Eu prezo mais, eu estimo mais, eu desejo mais os teus mandamentos do que milhões em ouro e prata. E o verso 92, não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Esse é um versículo que merece um destaque um pouco maior. Note o que o salmista está dizendo. Se não fosse o fato de eu encontrar alegria, de eu encontrar prazer nos teus mandamentos, a minha alma já estaria morta pela angústia. A angústia já teria me matado. O salmista está claramente mostrando aqui que o remédio contra a angústia, contra os problemas desta vida que nos angustiam, é a obediência à palavra de Deus. Esta é a solução. Esse é o caminho. E quando eu encontro alegria, ou busco minha alegria,
em qualquer outra fonte que não seja a palavra de Deus e os mandamentos de Deus, eu sou um forte candidato à angústia. Eu sou um forte candidato a sofrer esses tormentos da alma. Porque muitos desses tormentos da alma estão naquilo que eu coloco minha esperança, naquilo que eu coloco a minha expectativa, naquilo que eu apoio minha vida. Então, alguém apostou suas fichas num certo emprego, sua realização naquilo, e de repente não deu certo. E aí? A sua alegria, as suas expectativas, as suas esperanças ruíram. O que vai sobrar para ela? Decepção, angústia, tristeza. Colocou as fichas num casamento. E não se controla casamento. A gente pode controlar a nossa parte do casamento, a do outro não, a do cônjuge não. E aí? Aí, novamente, decepção, angústia. Mas quando você encontra sua alegria na obediência a Deus, ponto, resolvido. É você e Deus. Está resolvido isso. Então, o salmista declarou isso, que é o versículo tema deste capítulo, no Salmo 63, verso 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. A gente pode louvar a Deus e deve louvar a Deus por todas as bênçãos que Ele dá. A Bíblia nos exorta a isso. A gente pode louvar a Deus pela família que a gente tem, pela esposa, pelo esposo, pelos cônjuges, pelo emprego, pelo ministério. A gente pode louvar a Deus por isso e deve. Mas a razão principal do nosso louvor é a graça dele. E aí o salmista declara isso de uma maneira belíssima. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Entre perder a graça de Deus e perder a vida, o salmista preferia perder a vida, mas não a graça de Deus. E já que essa graça de Deus é melhor do que a vida, ele diz: os meus lábios te louvam. O Senhor Jesus Cristo colocou isso de uma outra maneira naquele episódio onde ele enviou os discípulos para cumprirem um ministério. Os 70 discípulos lá em Lucas, capítulo 10. E ele deu autoridade para aqueles discípulos expulsarem demônios e fazer muita coisa portentosa. Quando os discípulos voltam, verso 17, possuídos de alegria, exultantes, mais até do que se o time deles tivesse sido campeão. Eles voltam ali vibrando. Aí eles dizem: Senhor, os próprios demônios se nos submetem ao teu nome. Aí Jesus diz para eles no verso 20, alegrai-vos, não porque os espíritos se submeteram a vocês, e sim porque o nome de vocês está arrolado no céu. Aqui é um motivo básico de alegria. Note bem que, à luz até de outros textos, a Bíblia não está dizendo para a gente não se alegrar com as bênçãos de Deus, não se alegrar com as outras coisas. Devemos, o apóstolo Paulo fala disso em Filipenses. Mas o motivo básico de alegria para nós é que, graciosamente, o nosso nome foi escrito no livro da vida. Esse é o motivo básico. Então, pode ser que o ministério não dê certo. Um exemplo aí, que nós não tenhamos o mesmo sucesso que esses 70 tiveram. Nosso ministério não alcance aquele sucesso que a gente gostaria. Pode ser que a nossa família
não seja aquela família ideal, cheia de amor, de harmonia. Pode ser que os nossos filhos não sejam aqueles filhos sonhados. Isso há de temperar a nossa vida com certa tristeza. Com certeza, precisamos dessas coisas. Com certeza há de temperar. Mas jamais pode ser uma tristeza que nos afunda. Uma tristeza que tira o brilho da vida. Porque o brilho da nossa vida está na graça de Deus, que enviou o seu Filho, que pagou o preço dos nossos pecados na cruz, e assim escreveu o nosso nome nos céus. Aí deve estar o fundamento, a razão principal da nossa alegria. Então, sempre que aqueles motivos de alegria, certo? De uma conquista aqui, eles fugirem, eles escaparem, as coisas não acontecerem como nós gostaríamos, vamos lembrar de algo. Por pura graça, Deus escreveu nosso nome no livro da vida. Se Deus nos deixar sem saúde, sem dinheiro, sem amigos, sem família, se o nosso casamento vier a naufragar, se os nossos filhos não forem bênçãos, ainda há um motivo de gratidão e de alegria em nosso coração. Iremos passar uma eternidade com Deus. O nosso nome está escrito no livro da vida. Este deve ser o fundamento básico da nossa alegria. A graça de Deus que veio a nós em Cristo e foi a nossa vida e escreveu o nosso nome no livro da vida. Esse é o capítulo 5, onde a autora trabalha esse ponto. Quais são os nossos desejos? Se o nosso desejo não for esta vontade de Deus, esta alegria no próprio Deus, nós estamos cometendo idolatria, e como toda idolatria, nós ficaremos frustrados. No próximo capítulo, ela vai mostrar que para alcançar aquilo que foi proposto no capítulo 5, a gente precisa conhecer o coração. E ela desenvolve, então, à luz de textos bíblicos, o que é o coração segundo a Bíblia. Quando a Bíblia fala de coração, o que ela está querendo dizer? Entre várias coisas, 3 aqui são selecionadas. Quando a Bíblia fala de coração, ela quer falar do nosso pensamento, do nosso raciocínio, do nosso modo de pensar, daquilo em nossa vida que elabora os pensamentos, que raciocina, que chega a conclusões. Então, no livro de Marcos, no capítulo 2, verso 6, nós lemos que mas alguns dos escribas estavam assentados ali e raciocinavam, arrazoavam em seus corações. Então, aqui o coração é o centro onde o pensamento é elaborado, onde a razão trabalha. A Bíblia chama de coração esse trabalho aí que ocorre na nossa mente, no nosso pensamento. Em Lucas 24, 38, Jesus pergunta aos discípulos: por que sobem dúvidas aos corações de vocês? E dúvidas têm a ver com raciocínio, com pensamento, com elaboração de raciocínio. E Jesus coloca o centro disso, o lugar onde isso ocorre, como o coração. E em 1 Reis, capítulo 3, verso
12, Deus promete que daria um coração com discernimento, um coração que pudesse discernir, que pudesse conhecer. Então, o coração vem a ser o centro de entendimento. Na linguagem bíblica, nesse momento que eu estou falando com vocês, e os pensamentos estão sendo elaborados e transformado em palavras, isso está ocorrendo no meu coração. Evidentemente que a Bíblia não está falando do órgão físico, né, que está aqui dentro do meu peito, mas ela usa esta expressão, esta palavra, para falar do local ou de onde os pensamentos, os raciocínios, a elaboração dos meus arrazoados ocorre. Mas também a Bíblia usa a palavra coração para falar das afeições. Em Deuteronômio 28:47, quando Deus, através de Moisés, prenuncia a desobediência do povo de Israel, ele vai dizer, porque não servisse ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração. Então, a alegria e a bondade residem aí no coração. Em 1 Samuel 1:8, falando de Ana, é dito que ela tinha tristeza no coração. Então, o coração é o local da elaboração dos pensamentos, mas é também onde as emoções brotam, onde as afeições se formam. E, em terceiro lugar, no coração também é onde se dá a minha vontade, é onde as escolhas são feitas. Em Êxodo 25:2, quando fala das ofertas necessárias para a construção do tabernáculo, Deus diz assim, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Então, a decisão, o coração também é o órgão da decisão. É onde as escolhas são decididas. Em Êxodo 35:5, também nessa mesma linha, nós lemos, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto. Aquilo que o coração, então, dispuser, se inclinar. Com isso, a Bíblia está querendo dizer que o coração dirige a minha vida. Ou aquilo que ela chama de coração é onde os meus pensamentos são elaborados, onde ocorrem as minhas afeições e onde as decisões são tomadas. Agora, quando a gente fala assim e divide nesse processo dissecativo, é para explicar. Eu costumo comparar quando estudava, onde a gente tinha que levar, por exemplo, um sapo para a escola, para fazer a cirurgia, para ver o que tinha dentro do sapo, ver isso, ver aquilo, né? A gente aprendia tudo isso, mas o sapo morria, né? Depois que a gente dissecava, perdia-se a vida. Para o sapo continuar com vida, tinha que deixar lá tudo funcionando ao mesmo tempo. É a mesma coisa aqui. Então, quando eu estou aqui falando com vocês, esses 3 itens estão trabalhando. A minha mente elaborando os pensamentos, as minhas afeições estão trabalhando também em como eu me portar afetivamente e a minha vontade na escolha de palavras. Muitas vezes vem um pensamento e ele, na mente, trabalha em 2 maneiras de se expressar. E a minha vontade escolhe. Então, é um trabalho concomitante, ao mesmo tempo, em que não dá para eu dividir, olha, aqui é a mente, aqui é a afeição, aqui é a vontade. Isso forma o que a gente é. Apenas para entender o que a Bíblia diz sobre coração, o que é o coração, eu estou usando isso. E as nossas escolhas são influenciadas por estas considerações e preferências. E aí um texto sugerido pela autora é o de Hebreus 11, 24 a 27. Então, Hebreus 11, 24 a 27,
nós temos o que é dito a respeito de Moisés, sobre a escolha de Moisés. Então diz assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficou amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés fez uma escolha, certo? Moisés aí fez uma escolha. Ele recusou uma posição em troca de outra. Ele decidiu não ser o neto do faraó, ele decidiu não ser o filho da filha do faraó. Deixa eu só ligar meu computador antes que ele descarregue. Ele decidiu recusar uma posição de ser filho da filha do faraó e escolheu sofrer vergonha momentânea com o povo de Deus. Ele fez uma escolha. Eu tenho aqui, ou eu continuo no palácio do faraó, sendo neto do faraó, ou eu vou para junto do meu povo, que é escravo, que é dominado pelos egípcios. Aí Moisés fez uma escolha: eu vou para junto do meu povo. Por quê? Porque ele preferiu. Foi uma questão afetiva, de preferência. Ele preferiu estar junto com o povo de Deus do que desfrutar os prazeres transitórios do pecado. Moisés considerou mais vantajoso estar com o povo de Deus do que desfrutar aqueles prazeres transitórios do pecado. E por que suas afeições foram guiadas a isso? Porque ele considerou, ele raciocinou em termos de ver as riquezas, a vergonha de estar com Cristo, isso ser maior do que as riquezas do Egito, porque ele contemplava o galardão. Aqui nós temos um paradigma do que deve conduzir nossa vida. A eternidade ou os valores daqui? As escolhas que nós fazemos são sempre nessa linha. Eu escolho porque eu contemplo o galardão, eu contemplo a eternidade, e à luz da eternidade eu faço uma escolha aqui, ou eu dou preferência ao imediatismo daqui e recuso a eternidade. No livro Disciplinas Espirituais, o autor tem uma ilustração que me cativou bastante. Ele fala de um menino que os pais queriam que ele aprendesse violão. E o horário do treino desse menino era exatamente o horário em que os coleguinhas dele jogavam futebol. E os coleguinhas dele jogavam futebol em frente à casa dele. E lá estava aquele menino sentado, com o violão no colo, tentando praticar os acordes, ouvindo a barulheira toda dos seus coleguinhas jogando futebol. É gol, foi falta, não foi, é isso, é aquilo. Aí você pode imaginar o ânimo deste menino para treinar violão. Aí o autor cria uma cena. Ele diz que um dia um anjo apareceu para esse menino, nesse momento, o pegou pelo braço e o levou a um grande teatro. E nesse grande teatro tinha um homem tocando violão, as canções mais lindas. E os dedos do homem passeavam entre as cordas, faziam os acordes com uma facilidade tão grande e produzindo um som tão encantador que o menino ficou boquiaberto. E o menino perguntou para o anjo: quem é aquele homem? E o anjo respondeu: aquele homem é você daqui
há 20 anos. Se você se aplicar aos treinos, você será aquele homem. E aí o autor, lembra, é uma ilustração, pergunta para a gente. Agora, pensando naquela cena do futuro, aquele menino ainda vai ficar atraído pelo jogo de futebol dos colegas ou vai se dedicar a praticar violão? A questão da nossa obediência está nisso. O que a nossa imaginação projeta? O que a nossa imaginação projeta? O que ela vê? Ela vê o galardão futuro. Ela vê o sorriso de Deus para nós. Ela vê Deus dizendo para nós, muito bem, meu filho. Estou gostando, é isso aí. Ou ela vê o prazer imediato. O que o nosso coração vê, o que ele elabora, o que ele pensa, vai determinar para onde ele se inclina. Moisés viu o galardão. Isso determinou sua preferência e o levou a uma decisão. O problema é que meu coração me engana. Gênesis 6:5 e 8:21, o próprio Deus afirma que o coração dos homens é inclinado para o mal. Em Mateus 15:19, o próprio Senhor Jesus Cristo falou que é do coração que procedem todos os males. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E Isaías 44:20 vai mostrar que toda idolatria é fruto de um coração enganado. Num texto que trata claramente de idolatria, do homem que vai à floresta, corta um pedaço de madeira, de uma parte da madeira faz fogo para fazer sua comida e da outra parte faz um ídolo. Aí o profeta conclui com o verso 20 dizendo, tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer, não é mentira o que eu confio? O nosso coração é idólatra. Ele se inclina à idolatria. Ele se apacenta de cinzas por ser um coração enganado. A gente acha que os valores maiores estão aqui e não na eternidade. A gente acha que é possível ser feliz sem obedecer a Deus. Isso é um engano do nosso coração. Como corrigir isso? O que é necessário para mudar o nosso coração? Um diagnóstico da palavra. Submeter o nosso coração à palavra. Expor o nosso coração à palavra. E deixar que a palavra seja exposta ao nosso coração. Hebreus 4, 12 e 13 diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 fios. E ela é apta para discernir, para revelar o meu coração. Ela faz isso. Eu preciso me expor à palavra. Sem contato com a palavra, sem contato com as escrituras, o meu coração jamais será mudado. Ou eu deixo essa palavra falar ao meu coração e eu me exponho a essa palavra, ou o meu coração jamais será mudado. Eu continuarei sendo enganado vez após vez, decisão após decisão, reação após reação, pelo meu coração. O segundo instrumento que Deus usa para mudar nosso coração é a oração. Então aí tem vários textos onde a oração é essa. Em Lamentações 5:21, converte-me e serei convertido. Se Deus não mudar meu coração, não há o que fazer muito. Viu? Não há o que fazer muito, não há o que fazer nada. Em 1 Crônicas 29:18, Davi orando e pedindo
que Deus incline o coração do seu povo, sempre, que Deus conceda a inclinação, aquele desejo no coração do seu povo, inclina-lhe o coração para contigo. Devemos fazer esta oração diariamente, continuamente. Deus, inclina o meu coração, converte o meu coração, faz o meu coração voltar-se para ti. O Salmo 119, 36, inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Tiago vai falar que a causa das guerras entre nós é a cobiça. E todas as decisões que eu tomo, eu estou tomando-as, ou entre os meus desejos, a minha cobiça, ou a palavra de Deus. Eu devorar, olha Deus, inclina o meu coração a esta palavra, inclina o meu coração para ti. E o último item, irmãos, é o convívio com os irmãos, é a igreja de Cristo. Essa é outra ferramenta, instrumento transformador e de mudança. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. É no convívio com os irmãos que a minha máscara cai. Os irmãos me servem de espelho. Eu muitas vezes acho que eu estou fazendo certo, que eu sou uma boa pessoa, que esse meu jeito de pensar é correto. Mas é no convívio da igreja, no convívio com os irmãos, e não apenas um convívio de ir lá para a igreja e voltar, mas um convívio em que eu me exponho e deixo os irmãos se exporem a mim e me permito ser corrigido, ser chamado a atenção, que eu vou sendo aperfeiçoado, que o meu coração vai sendo purificado. Para deixar a idolatria, eu preciso de um novo coração, porque o meu coração é enganoso, é propenso aos meus ídolos, e ele afeta o modo como eu raciocino. Eu sempre vou raciocinar de modo torto, por causa do meu coração. Ele afeta as minhas emoções, as minhas afeições. Eu sempre vou gostar daquilo que não é para gostar, por causa do meu coração. E, consequentemente, eu vou decidir errado, por causa do meu coração. Só uma mudança, operada por Deus, usando a palavra, a oração e a igreja, muda o meu coração para que ele tenha prazer e alegria em Deus. Ok, irmão João Luiz? Acho que eu extrapolei aí o tempo. Pastor, você não extrapolou o tempo, não. Ainda tem, se quiser, mais uns 50 minutos aí para a gente contar. Ótimo. Ai, ai. Pastor, mas que coisa boa, né? Se eu pudesse pedir para todo mundo abrir o áudio aí e numa palavra dizer o que achou aí desse estudo do capítulo 5 e 6, eu acho que haveria uma gritaria só aí, pastor, né? Mas uma gritaria assim no sentido realmente de agradecer por esse tempo. Amém. Né? Porque realmente algo que nos está ajudando, né, como igreja, né, o estudo deste livro, né, com os irmãos que já têm passado aqui, né, nós somos muito gratos, e agora também por essa parte do irmão, que certamente passa essa experiência também acerca da idolatria do nosso coração, né? Os ídolos que nós criamos e não percebemos, né, pastor? Sim. Então, irmãos, a partir de agora, vocês podem abrir o áudio de vocês, tá bom? E interagir com o nosso querido pastor Almir Marcolino, que deve tomar uma água aí, né? Eu sei que ele gosta muito de água.
E olha aí, o primeiro que está abrindo o microfone aí e o vídeo aí, pastor Sebastião Valente Alves, já quer falar. Fale, pastor. Boa noite, é um prazer ver e ouvir este homem, rapaz. Obrigado pela lição. Boa noite, pastor. Muito construtivo, muito edificante para minha igreja, para minha família aqui. E que Deus lhe abençoe, que a gente Amém. possa ter uma oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, irmão João Luiz, que você teve essa abençoada iniciativa e me dá esse privilégio de estar ouvindo esse homem de Deus, amigo e uma pessoa muito preciosa. Grande abraço. Um abraço, pastor. Maravilha. Antes, tem mais uma outra pessoa aí. Calma, gente. Calma. Podem falar um de cada vez agora, por favor. Muita calma aí nessa hora. Isso, um de cada vez, né? Mas antes, isso. Vai. Pode falar. Quem abriu o microfone aí pode falar. Bem. Pastor, nessa última parte, isso é para mim, tá? O fato da gente, quando o senhor falou acerca da palavra de Deus, né? Que a gente parece não querer ser confrontado pela palavra, por isso abandona a leitura, né? Abandona a leitura, né? Sim. Isso aí parece que... parece não, isso aí é uma... A gente termina comprovando isso, né? Comprovando isso, né? O medo de ser confrontado pela palavra, né? E, na verdade, é mais um ídolo que estamos alimentando no nosso coração, né? Discorra somente um pouquinho mais a respeito disso, por favor, pastor. Ok. Quando nós sedimentamos nossas afeições numa direção, certo? Então, nós gostamos de certa coisa. Vamos pensar assim, né? Quando... usando um exemplo da área da comida, por exemplo, você gosta muito de sorvete, né? No meu caso, eu gosto muito de sorvete. E aí, eu sei que certa literatura vai dizer que sorvete faz mal à saúde. E eu não quero, porque eu gosto, eu não quero abrir mão do sorvete. Eu vou ignorar essa literatura. Eu vou ignorar, ou deixando de ler, deixando de prestar atenção, ou tentando desmerecer a literatura, achando defeito naqueles estudos, mas deixar isso de lado, não disser aquilo. Eu estou aqui dando um exemplo. A gente nota isso entre os oponentes de Jesus. Por que eles não creram em Jesus? Foi falta de evidências? Não, não foi. Eles tiveram. Eles viram um cego de nascença, eles viram Jesus multiplicar pão para um grupo enorme de pessoas, só de homens 5.000. Eles viram um morto, sepultado há 4 dias, ressuscitar. Não foi falta de evidências. A explicação é dada em João 12. Eles amaram mais a glória dos homens do que a Deus. Quando a minha afeição pelo pecado, pelo meu ídolo, se sedimentou, está dominando o meu coração, e eu sei que lendo a Bíblia eu serei confrontado, eu vou criar certas estratégias. Uma é não ler. Mas se eu sou um religioso assim, que não pode ficar sem ler, que está numa igreja, que cobra leitura e vai para lá e escuta, eu irei trabalhar em minha mente mecanismos que vão me levar a achar defeito na pregação, a ver uma falha,
Mas faltou interpretar isso, faltou interpretar aquilo, ou qualquer outra coisa. Não é porque haja um defeito na palavra, evidentemente, mas é porque eu não quero mudar. Eu não quero me expor à palavra, porque eu sei que me expondo à palavra eu mudo. É interessante como, na minha experiência, eu tenho visto isso em evangelização. Eu estou lembrando de alguns casais que eu evangelizei. E num deles, especialmente, o marido entendeu o evangelho. Entendeu primeiro que a mulher. A partir do momento que ele entendeu, ele não quis mais. Por que ele não quis mais? Porque ele entendeu e sabia que teria que deixar um bocado de coisa. Ele entendeu bem. Ele entendeu melhor do que ela. Porque ele sabia, se eu for por esse caminho, isso e aquilo eu vou ter que deixar. E eu não quero deixar. A questão é a afeição. E a afeição, ela é formada por esse processo de imaginação que nós vimos lá no caso de Moisés. E eu projetar minha mente o que é melhor para mim em termos eternos. Eu projetar minha mente nisso, à luz da palavra. Não é uma imaginação que voa solta, não. É uma imaginação formada pela palavra. O que a eternidade me reserva? Me reserva tudo isso aqui, ó. E focando nisso, eu faço minhas decisões e minhas afeições são transformadas, são modificadas. Vamos pensar, trazer um exemplo de alguém que precisa fazer um regime. E essa pessoa gosta muito de massa e de doce, ela gosta disso. Ela sabe, já por A e mais B, que massa e doce faz ela engordar e que ela precisa emagrecer. Ela sabe. O médico já disse, os exames já mostraram, mas o problema é que ela gosta de massa e de doce. É preciso mudar as afeições. Enquanto não mudar o gosto, as afeições, ela não vai fazer um regime permanente. Como se faz essa mudança? Então, é a pessoa projetando agora, ao invés dela projetar na sua mente, na sua imaginação, o sabor daqueles alimentos que ela gosta, ela projetar uma imagem do corpo dela, mais esbelto, com mais saúde. Então, é uma troca que é feita na imaginação. É ela, então, mudar essa imaginação para deixar de gostar daqueles produtos e passar a gostar da imagem dela depois do regime. Usando o exemplo que eu dei lá do menino, houve uma mudança na imaginação dele. Ele agora, na hora dos ensaios, ele não ouvia mais os colegas dele jogando bola. Ele ouvia aquele homem que ele ia ser, depois de 22 anos, tocando violão. Essa mudança se dá à luz da palavra. Sem ela, para informar minha mente, a mudança não ocorre. Então, eu preciso me expor à palavra. Maravilha, maravilha. Obrigado, pastor, pela explanação. Muito obrigado mesmo. Né? Mais alguém? Mais algum questionamento, uma colocação, uma pergunta ao nosso querido pastor Almir Marcolino? Vamos lá, gente, vamos aproveitar que essa é uma oportunidade ímpar. Está me ouvindo? Estou, Shirley. Pastor, tudo bom? Tudo bem. Bom estar lhe ouvindo, viu? Meu marido está aqui também me ouvindo. Ok, um abraço aí para ele. Tá bom. Obrigado, pastor. Agora, foi bem interessante, eu nunca tinha ouvido uma colocação bem interessante como essa, entender o Evangelho. Para mim, quando eu entendi o Evangelho, pronto, já mudava. Mas foi muito interessante isso, essa colocação que você pontuou aí,
Porque você pode recusar, né? Sim. E foi dependendo do que, para onde está pendendo o seu coração, realmente, né? Eu nunca tinha tentado para esse lado assim. Para mim, entendi o evangelho, pronto, já era transformador. Mas você pode escolher ou rejeitar, né? Sim. Uma evidência disso aparece aqui em João. Só preciso achar aqui que eu não estava... Em João 12. Não, João 11. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Passaram a acreditar em Jesus. Só que lá na frente, quando eles perceberam as implicações do que era crer em Jesus, eles voltaram atrás. Quando eles perceberam que o crer em Jesus iria implicar, agora sim, João capítulo 12, certo? E embora tivesse feito tantos sinais, verso 37, na sua presença, não creram nele. Verso 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esse pessoal aqui entendeu que Jesus era o Messias, teve as evidências, mas eles foram colocados diante de uma decisão: crer em Jesus e perder o nosso lugar na sinagoga. Crer em Jesus e sofrer o ostracismo dos nossos pares. E a decisão não foi intelectual, ela foi afetiva. Eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amaram o que os olhos deles podiam ver, né? Exatamente. Galardão futuro Esqueci. ou prazer imediato. Exatamente, é isso aí mesmo. É isso mesmo. Galardão futuro ou prazer imediato. Ok, obrigada, pastor. Ok, um prazer. Ok. Mais pessoas podem apenas dizer assim: pastor, muito obrigado, boa noite, foi bom escutá-lo. Tem mais alguém aí ou eu vou ficar aqui só pedindo? A Rose hoje está quietinha, rapaz. Né? Porque ele explica bem demais, João. Paz. Exatamente, Sheila, exatamente, João. Aê. Gostei muito da explicação, aí não ficou nenhuma dúvida. Tá vendo? Tá vendo? É isso mesmo. Então, deixa eu aproveitar que hoje a minha querida e amada esposa não está aqui presente na imagem, mas ela está escutando, porque desde sábado que ela não está bem de saúde, mas estamos juntos aqui com ela, né? Ela está junto aqui escutando, e daí o porquê que ela não está aqui, mas vamos continuar orando por ela, né? Hoje temos um visitante, bem ilustre, né? Pastor Fernando Souza. Abra seu vídeo aí, Pastor Fernando, por favor. O vídeo está aberto. Esse aqui é o áudio, né? Isso, perdão. Olha só, tá vendo? Essa simpatia aí está conosco, uma maravilha. Pastor, quer fazer alguma consideração, meu pastor, acerca do que você escutou deste homem, que até seria assim como é que a gente vai dizer, né? Eu não seria digno de fazer uma... Não, eu gostei bastante, só estou faltando agora, estou querendo receber o pedido de associação do pastor Almir Marcolino para a BCB. Estou esperando já um tempinho. Certo. Deu certo, pastor. Que maravilha! E aí, do conteúdo do livro, o pastor Almir fez aí alguns destaques. Eu